Galera, eu vou explicar como fazer um bom resumo. Um bom resumo tanto para um trabalho de conclusão de curso, quanto para um artigo científico, para uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, porque os elementos do resumo são os mesmos, pessoal. Existe uma estrutura, existem coisas que devem conter num resumo e que são iguais para qualquer tipo de trabalho acadêmico, tá? Então, olha só. Primeira coisa que um resumo tem que ter, pessoal, que não pode esquecer, é uma frase sobre a delimitação do tema. Você tem que explicar qual que é o âmbito da discussão. Eu sei que o título do trabalho, quando ele é bom, ele já sinaliza inclusive a problemática da questão. Mas é muito importante ter no resumo uma frase mostrando ou contextualizando onde que se insere aquela problemática, tá? Depois, turma, o segundo elemento importantíssimo que não pode faltar no resumo, a problemática. Uma frase sobre a questão central. Qual é a questão central da sua pesquisa? Qual é a pergunta que a sua pesquisa pretende responder? Tá? Depois, o objetivo geral e os específicos também são importantes. Se existe um limite muito restrito para o tamanho do texto do resumo, coloca só o objetivo geral, portanto, não precisa colocar os específicos. Mas o geral tem que ter, certo? Essa pesquisa objetiva, analisar tal coisa, tá? É importantíssimo ter uma referência ao objetivo. Depois dos objetivos, terceiro elemento estrutural do resumo, tem que falar da metodologia. Qual é o método utilizado? Analítico? Dialético? Pesquisas empíricas baseadas em metodologia da análise do sujeito do discurso? Pesquisas empíricas, tem que explicar. Uma frase tem que dizer ali qual que é a metodologia que foi utilizada no trabalho, tá? E por último, turma, a última parte super importante do resumo, que é muito comum as pessoas não colocarem, a galera esquece e erra, né, nesse aspecto, tem que fazer um resumo também da conclusão, dos resultados, das considerações finais, tá bom? Você tem que usar as últimas frases para dizer, afinal de contas, então, qual que é o resultado do seu trabalho, ou qual que é a consideração final, qual que é a conclusão que você chegou com aquela pesquisa, tá? Então, olha só, delimitação do tema, problema, objetivo geral, específicos, metodologia e resultados. Se não tiver espaço para tudo isso, tá? Sacrifica os objetivos específicos, e aí você vai ter um resumo super bem estruturado, super bem construído, tá bom? O resumo é a cara do trabalho, né? Depois do título, turma, o que a pessoa vai ler é o resumo. E um resumo mal feito já compromete ali o interesse do pesquisador em ler o restante do trabalho, tá? Uma outra questão que é interessante, reparem que essa estrutura, eu falei ela numa ordem, né? Falei para começar primeiro com a delimitação do tema, problema, objetivos e assim por diante. É possível inverter essa ordem? É possível, tá? Porque nada exige que seja feito nessa ordem. A exigência é que contenha esses elementos. O resumo precisa ter esses elementos, mas não necessariamente esses elementos têm que estar nessa ordem, certo? É um estilo, portanto. Você pode optar por um estilo que é mais comum em pesquisadores da França, por exemplo, de começar com um objetivo. É muito comum. Na França, a gente vê trabalhos lá em que a galera começa falando com objetivo. Começa o resumo assim, ó. Essa pesquisa tem por objetivo analisar tal coisa. E aí depois que explica a problemática, depois que explica a metodologia e os resultados. É uma opção também, tá? É uma questão do gosto e do estilo de cada um. O que não pode faltar são esses elementos. Tem que ter uma referência a cada um desses elementos, tá? E não precisa ter justificativa no resumo? Não precisa. Se tiver espaço, até pode ter. Até pode ser que fique interessante. Uma justificativa, uma frase, né, uma oração sobre a justificativa. Mas não é necessário no resumo. Por quê? Porque ao ler o título do trabalho e ao entender a problemática que está ali no resumo, pessoal, um pesquisador experiente ele já sabe que se aquilo é relevante ou não, tá? Então, no resumo, a justificativa não é um elemento fundamental. Mas se tiver espaço, né, se tiver lugar e o pesquisador achar conveniente colocar a justificativa, pode colocar também que é uma informação interessante e importante, né, para o trabalho acadêmico, tá? Para mostrar especialmente a contribuição que aquele trabalho pode desempenhar para a comunidade científica, certo? Mas eu volto a dizer, não é necessário justificativa,
Por quê? Quem vai ler o seu trabalho depois de publicado é quem se interessa sobre aquele assunto, tá? E quem se interessa sobre aquele assunto já tem um certo domínio da temática. Então, ao ver o título e ao ver o resumo, a gente já sabe se há uma contribuição relevante ali para o estado da arte ou se trata de uma mera repetição de discussões que já se tornaram obsoletas, percebem? Então, justificativa não é um ponto assim tão importante no resumo. Agora, tema, problema, objetivos, metodologia e resultados é ali que está a chave, né, para um excelente resumo, um resumo que vai chamar a atenção e que vai motivar a comunidade científica a continuar a ler e a pesquisar melhor e a utilizar melhor, né, o seu trabalho.